Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, ao longo desse mês nós temos falado da temática perdão aqui na devocional, né? E quando a gente fala de perdão, nós temos algumas questões, né? A gente pode falar de perdão pensando no meu perdão para com alguém a quem eu tenho ofendido. Podemos pensar em receber esse perdão de alguém que nos ofendeu. A gente precisa pedir perdão a Deus. E uma outra questão importante é nos perdoar, sabe? Perdoar a si próprio. Então, baseado nessas questões de perdão, o versículo que eu trago hoje para conversar com vocês encontra-se em 1 João 1:9 e diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E esse versículo, gente, deixa claro para nós o seguinte, né? Eu deixei aqui algumas considerações para que nós pudéssemos conversar a respeito, né? Há uma real necessidade da confissão a partir do reconhecimento dos nossos erros. Então, assim, não há perdão se isso não for falado, se isso não for expressado e se realmente, assim, não vier direto do nosso coração. E como Deus conhece o nosso coração, nem adianta a gente pedir perdão a Ele se a gente não tem isso de fato organizado dentro de nós, entende? Porque Ele conhece o nosso coração de uma forma muito mais intrínseca e muito mais forte que nós mesmos. Então, não adianta querer enganá-lo, porque nós não conseguimos. Então, assim, além da necessidade da confissão, né, da confissão externa, de falar, há a necessidade também da gente ter isso dentro do nosso coração. Essa necessidade de fato, né, pedir o perdão. No caso, hoje eu estou aqui falando para vocês um pouco mais dessa necessidade de pedir o perdão a Deus, né? E a parte mais legal disso tudo é que, assim, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é misericordioso, né? Porque nós nem merecemos, né? Essa que é a verdade. Nós nem merecemos porque nós somos muito falhos, nós somos humanos. Então, assim, o tempo todo nós estamos perturbando eles, né? Ele com essa questão do perdão por N questões, né, que venham a acontecer na nossa vida, porque nós erramos quase que o tempo todo, mas quando nós demonstramos, assim, o nosso real arrependimento e a nossa fé, ele nos perdoa, ele nos acalma o coração, ele nos acalenta e o mais importante, ele nos salva, porque ele nos ama de uma forma incondicional. Então, quando esse pecado, né, quando esse perdão vem de fato direto do nosso coração, ele sim, ele nos perdoa. E o mais importante, ele nos purifica de toda injustiça. Ele vai remover todas as nossas manchas, todas as nossas culpas, e ele vai jogar tudo no mar do esquecimento. Aí já é uma questão que precisa ficar clara para nós, porque às vezes a gente tem a dificuldade de entender que Deus nos perdoa, né? Mas sim, Ele nos perdoa porque Ele nos ama, ao ponto, gente, de dar o filho dele para morrer por nós na cruz, né? Então, acho que a gente precisa entender que nesse sentido, Ele nos ama apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades todas, dos nossos pecados, Ele nos ama e Ele vai nos perdoar. E após entendermos e aceitarmos que Deus nos perdoou, nós ficamos mais leves, né? Porque o perdão, ele traz consigo uma tranquilidade, né? Ele traz uma paz. Porque a ausência do perdão, a falta do perdão, quando a gente não perdoa e não se sente perdoado, a gente sente um peso, a gente sente culpa, a gente se sente magoado. Então, o perdão, quando a gente entende que Deus nos perdoou, né? No caso, como estamos aqui falando, pedindo perdão a Deus, quando a gente entende que realmente Ele nos perdoou e a gente aceita isso, e a gente aceita que Ele nos ama muito ao ponto de nos perdoar, independente de qual seja a nossa dificuldade, o nosso pecado,
Ele nos ama e Ele nos perdoa e nos faz ter uma vida de paz, de tranquilidade, de felicidade, porque estando com Ele e nele, nós temos paz, temos alegria de viver e não precisamos mais carregar tanto peso. E é esse o meu convite a você. Ouça, né? Participe aqui dessas devocionais, ouça novamente e que Deus toque no seu coração, assim como Ele tem tocado no meu, e que Ele possa nos fazer melhores, né? É isso. Um bom dia para você, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.